Morre mais um paraibano, vítima de explosão em galpão que armazenava fogos no Rio Grande do Norte. Motorista é assaltado quando saía de casa no bairro do Cruzeiro. E ainda as chuvas de verão que chegaram trazendo preocupação nas áreas de risco. Hoje é terça-feira, 3 de janeiro de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando o caso de um homem que foi assaltado na manhã de hoje, quando saía de casa no bairro do Cruzeiro, aqui em Campina. Os criminosos se passaram por policiais para abordar a vítima. Saindo de casa, minha esposa foi deixar ela no trabalho. Aí chegou 4 indivíduos dentro de um prisma branco. Já 3 desceram com arma em punho, dizendo que era polícia, que eu descesse do carro. Aí eu desci e na hora eu desci com a chave, me negando a entregar. Aí me jogaram no portão, que ainda não sei o que foi, se foi a arma. Botaram a arma no meu pescoço, tudo dizendo que ia atirar. Aí nisso eu me afastei, tirei a foto da placa do carro deles. E enquanto isso, aí entraram num carro, 2 em cada e seguiram viagem. Foi uma ação rápida, durou em média quanto tempo? Foi em média de uns 5 minutos só. Ainda segundo o homem, o grupo agiu com muita violência. A vítima ficou com marcas no braço e um arranhão na mão. Tudo aconteceu por volta das 6h30 da manhã. O homem estava saindo de casa para deixar a esposa no trabalho. E o detalhe é que uma criança de apenas 10 anos de idade, filho do casal, presenciou toda a violência praticada por esses criminosos. 2 bandidos fugiram no carro das vítimas, enquanto outros 2 ficaram no veículo usado para chegar ao local do crime. E a gente volta a falar sobre o caso da explosão em um galpão que armazenava fogos de artifícios em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. A empresa responsável pelo material é aqui da Paraíba, assim como a maioria dos funcionários que estavam no local no momento da explosão. 5 pessoas ficaram feridas. Um dos trabalhadores morreu na semana passada e o outro faleceu no final da manhã desta terça-feira em um hospital de Natal. Antônio Carlos Bezerra do Nascimento tinha 46 anos e teve mais de 90% do corpo queimado durante a explosão. Os primeiros depoimentos aconteceram no início da manhã desta terça-feira, na 17ª Delegacia de Polícia Civil de Parnamirim, responsável pela investigação. Os funcionários da CCS Fogos, com sede em Campina Grande, no estado da Paraíba, estavam acompanhados por 2 advogados e preferiram não falar com a imprensa. Mas um dos representantes afirmou que a empresa está colaborando com as investigações e que, nesse primeiro momento, aguarda o resultado da perícia. Esse momento, como eu disse, é um momento muito prematuro. Qualquer informação que seja dada pode complicar os atos da perícia. A gente vai ter que aguardar os atos da perícia, a conclusão do inquérito para então se posicionar. De acordo com o delegado Luiz Lucena, responsável pela investigação, durante o depoimento, os funcionários pouco ajudaram para a elucidação do caso. Todos disseram que não sabem como é que isso foi e pegou fogo. Segundo eles, a primeira explosão se deu no meio do salão. Os 4 que estavam na frente do salão, entendeu? Próximo à porta, conseguiram sair ilesos, sem nenhum ferimento. Os outros 5 que estavam no fundo do galpão, esses tiveram que sair pelo banheiro, inclusive, para sair, o banheiro teve que ser arrombado pelo lado de fora. Tem 2 fumantes entre eles, mas todos os 4 disseram que eles nunca fumaram lá dentro do galpão, quando eles iam fumar lá fora. Trabalhavam descalço, porque é para não ter nenhum tipo de atrito, mas, infelizmente, a conclusão do inquérito fica prejudicada. Foram ouvidos 4 funcionários, além de 2 testemunhas. A expectativa da Polícia Civil é quanto ao depoimento do proprietário da empresa de fogos, que tem sede em Campina Grande, no estado da Paraíba. Ele deverá comparecer aqui à delegacia na manhã da próxima quinta-feira. Já o depoimento do proprietário do galpão, onde havia os produtos descartáveis, que também foi completamente consumido pelo fogo, deverá acontecer na manhã desta quarta-feira, uma semana depois da explosão que assustou moradores do bairro Passagem de Areia, em Parnamirim, na região metropolitana de Natal. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil confirmou a morte da segunda vítima. Outras 2 pessoas seguem internadas. Um homem foi morto com golpes de facão e de faca. O detalhe é que a mão direita da vítima foi decepada.
O homicídio teria acontecido por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira. A vítima, ainda sem identificação, teria sido encontrada já deitada no chão, sem vida. Pessoas que passavam pela localidade, ali no Varadouro, no centro da cidade, próximo à rodoviária, perceberam um corpo de um homem deitado. Só que as pessoas acreditavam, passando de longe, que aquele homem estaria apenas deitado, dormindo. Mas alguém se aproximou e percebeu que próximo ao corpo tinha marcas de sangue. Foi aí que a polícia militar foi acionada, foi até o local e constatou a veracidade da informação. Chegando lá, a polícia militar acionou a polícia civil e a perícia científica, que foram até a região para averiguar as informações e buscar mais detalhes sobre este crime. A informação, inclusive, que a nossa equipe recebeu é de que 2 homens teriam se aproximado da vítima e começou a desferir vários golpes de faca e facão. Inclusive, uma das mãos da vítima foi decepada. Ele era um rapaz que vivia por aqui pelo centro, né? Trabalhava como flanelinha e que no meio da noite 2 pessoas se aproximaram dele, com um com um facão e o outro com uma faca, e lhe deram vários golpes, né? E inclusive numa atitude de defesa, ele deve ter colocado as mãos para se defender dos golpes de facão, e a mão direita dele foi decepada num dos golpes, né? Foi o único golpe que foi dado, e decepou. Essa mão direita estava caída do lado dele aí, né? Esse rapaz ninguém conhece aqui de nome, de nada aqui, só sabe que ele vivia por aqui pelo centro. E uma coisa que a gente viu no corpo que pode servir para um futuro reconhecimento foram 2 tatuagens com nomes femininos, né? Ele tinha uma tatuagem com o nome Carol e outra tatuagem com o nome Edileuza. Veja a seguir, Secretaria de Saúde anuncia mudanças nas visitas hospitalares e ainda os desafios da economia para 2023. E a gente volta mostrando que a Secretaria de Saúde de Campina Grande emitiu uma nota flexibilizando as visitas hospitalares nas unidades de saúde do município. Elas estavam suspensas desde novembro do ano passado. Sabemos que esse movimento de transmissibilidade, quando uma subvariante ela começa a se movimentar dentro de uma sociedade, ela começa a criar pequenos picos em cima de um determinado cluster, que a gente chama, um determinado recorte da população. Então, em novembro, nós editamos uma medida sanitária de contenção, ou seja, restringindo as visitas, até para preservar, naquele momento de alta transmissibilidade e alto índice de testagem, as unidades nosológicas, como o IZEA, como o Pedro I, que é a nossa grande referência para vírus respiratórios, o HCA, que é para criança, e as unidades de urgência e emergência, além dos centros de saúde e unidades básicas, tomando algumas medidas sanitárias. Nesse momento agora, triplicamos as unidades de testagem e chegaram dias, alguns dias atrás, que tivemos 0 de testagem em todas as unidades, e as que chegaram a testar deram negativo. Nós estamos monitorando desde o primeiro caso de Covid, e quem acompanha o trabalho da vigilância em Campina pode até olhar no observatório, observa.campina, pode olhar lá que tem toda a história da gente de uma forma digital. Você vai ver que esse vírus, ele tem os seus picos, ou seja, a viremia ela tem o seu pico, mas imediatamente tem uma mitigância, dependendo das medidas sanitárias que você lance mão. Nesse momento agora, nós compreendemos que o retorno das visitas ela pode ocorrer de uma forma segura, claro, obedecendo os protocolos de biossegurança de cada estabelecimento de saúde. Por quê? Porque a UTI ela tem o seu regramento. A UTI você não pode visitar todo dia, toda hora, existe um regramento para isso. Unidade de urgência e emergência, IZEA para gestantes e puérperas, ou seja, o Hospital da Criança. Cada estabelecimento de saúde ele tem a sua norma de visita. Isso vai voltar. Agora, a gente pede a contribuição da população para que medidas não farmacológicas, como a utilização das máscaras e a limpeza das mãos, ou seja, do rosto, etc., o distanciamento,
ele ocorra, porque isso aí, na verdade, não são medidas em que o Covid simplesmente se assusta porque vê a máscara, não é assim. São medidas de higiene, isso é uma questão de educação. Você está indo para proteger quem está lá dentro e, ao mesmo tempo, se proteger se por acaso você chegar sem máscara e pegar uma pessoa infectada esperando um atendimento. E a gente fala agora de política. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, chega com as informações do que aconteceu nesse segundo dia útil do novo governo federal. Oi, Dessana, boa noite a você, boa noite a todos. O novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tomou posse hoje e em seu pronunciamento ele disse que vai pedir uma revisão das atuais leis trabalhistas. De acordo com o ministro, não será revogado o atual sistema trabalhista no Brasil, mas alguns pontos devem ser ressignificados pelo Congresso Nacional. Um dos pontos sensíveis tocados pelo ministro diz respeito aos trabalhadores por aplicativo. Ele disse que não vai tornar obrigatória a contratação por CLT, ou seja, por carteira assinada, desses trabalhadores, como é o caso de motoristas de aplicativos e também entregadores, mas que quer uma proteção e uma valorização salarial em relação a esses trabalhadores. Luiz Marinho também deve entregar ao presidente Lula um projeto que visa a valorização do salário mínimo. Ele quer que esse salário mínimo tenha um ganho real, algo que não acontece desde 2019. Ele deve se reunir com o presidente Lula nos próximos dias para definir quais serão os pontos nas leis trabalhistas que serão discutidas e logo depois ele deve enviar um projeto para análise do novo Congresso, que toma posse no dia 2 de fevereiro. Pois é, os novos governos assumiram no último domingo e o que não faltam são desafios para os próximos meses. Nas ruas, alguns cidadãos estão animados, outros não. Na reportagem a seguir, você vai ver os dos principais desafios dos governos estadual e federal para 2023. 2023 começou com a cerimônia de posse do governador do estado, João Azevedo, que tem o desafio de governar a Paraíba por mais 4 anos. Nas declarações, uma ganhou grande destaque: a manutenção da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em 18% sobre os combustíveis durante todo o ano. Para essa economista, o anúncio gera perspectivas positivas para o estado. A perspectiva é de que haja crescimento, porém a passos curtos, porque depende de um cenário nacional, né? Para o início da sua segunda gestão, João anunciou também alguns reajustes salariais, de 18% para servidores comissionados e de 14,5% para professores, além do cumprimento do piso de enfermagem a partir desse mês, decisões que têm impacto direto na folha do estado. De agosto do ano passado, agosto a dezembro do ano passado, o caixa do governo estadual ele fechou no vermelho, devido às isenções do governo federal. Porém, o que eu acredito que, por João Azevedo estar num cenário favorável para ele, enquanto governo, ele consiga fazer ter dinheiro no caixa, receber alguns valores para fazer esse repasse. Nas ruas, algumas pessoas veem com bons olhos as ações anunciadas. Olha, eu achei até viável, sabe? Tomara que sejam cumpridas. Para a economista, na esfera federal, as perspectivas com a posse, depois de meses conturbados na pós-eleição, são de retorno gradativo de investimento. Economicamente, todo mundo já sabia como é que seria a política do governo Lula, né? Mas teve a surpresa do ministro da Fazenda ser o Haddad, o que afugentou um pouco o mercado. Porém, após passar toda essa poeira, esse momento, a gente vai precisar analisar para ver, porque é muito incerto ainda, né? Muitos campinenses ainda veem esse ano com receio, principalmente com relação à retomada da economia do país. Principalmente o governo federal, eu vejo com muita ressalva essa questão econômica do nosso país agora esse ano na mão desse governo. É um governo que a gente sabe o que aconteceu, que fraudou, corrupto, e eu vejo com muita ressalva, com muita preocupação, o futuro econômico do nosso país. Para a especialista, a aliança do governador, atual presidente do consórcio Nordeste, com o governo federal, traz perspectivas positivas à economia do estado, o que pode trazer avanço nos próximos 4 anos.
A seguir, terça-feira chuvosa em Campina Grande. E a gente volta falando de futebol. 4 estádios paraibanos foram liberados para as partidas do Campeonato Estadual, que começa neste final de semana. Samir Oliveira traz as informações. 4 estádios estão liberados para as partidas do Campeonato Paraibano 2023. Essa decisão saiu hoje após reunião da Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência nos estádios aqui na Paraíba. Essa reunião foi realizada aqui em Campina Grande e os estádios liberados foram o Almeidão, em João Pessoa, o Amigão, em Campina Grande, o estádio José Cavalcante, em Patos, e o Carneirão, em Cruz do Espírito Santo. O estádio Marizão, em Souza, ainda depende aí da liberação, da finalização do laudo de Corpo de Bombeiros. Apesar da liberação, os estádios vão seguir com restrições de quantidade de públicos. Por exemplo, o estádio Almeidão em João Pessoa pode receber aí até 8.000 torcedores. Já o estádio Amigão aqui em Campina Grande pode receber um público de pouco mais de 7.000 espectadores. Já o José Cavalcante, que fica em Patos, foi fixada aí uma quantidade de 6.000 torcedores por partida, enquanto o Carneirão em Cruz do Espírito Santo pode receber aí até 3.000 torcedores. Me diz uma coisa, hoje choveu aí onde você mora? Tá aquele friozinho? Bom, eu gosto desse tempo, eu não vou negar para ninguém. Mas para muitas pessoas, chuva é sinônimo de precaução, especialmente para quem mora nas áreas de risco de deslizamentos e alagamentos aqui em Campina Grande. E olha, já tem muita gente preocupada depois dessa chuvinha que começou desde o início da manhã. Na casa de Dona Rosa, chuva é sinônimo de preocupação. A dona de casa mora na rua Ubajara, no bairro das Cidades. A residência fica ao lado de um córrego. Dessa vez, a água não invadiu a casa, mas no ano passado a situação foi bem diferente. Quando vinha água, entra, a gente não pode fazer nada, né? Porque a rebanceira aqui abaixaram. Aí não tem como a gente proteger. Se subir água mesmo para dentro de casa, a gente não tem para onde ir. Para casa da vizinha carregar mesmo de troço, a gente desprevenido, a gente não pode, né? Ela ainda guarda as 2 geladeiras que pararam de funcionar por causa do alagamento. Também perdeu um sofá e os móveis que sobraram ficaram todos danificados. Pronto, se não tivesse levantado o resto, eu tinha perdido o guarda-roupa e a cama. Com relação aos animais que vocês criam aqui, o medo também é que até os próprios animais acabam morrendo com os alagamentos, já que essa parte aqui também fica tudo alagado. Por enquanto, só pouco. Só esses 2 poucos ficou. Da outra Porque vez na como hora da chuva eu mandei ele vender. Só que o problema não é a chuva. O que prejudica os moradores é a falta de consciência. Na ponte, perto da casa de Dona Rosa, dá para ver muito lixo sendo levado pelas águas. Até um sofá foi jogado no canal. O local é um dos pontos críticos de alagamentos aqui na cidade. Com as chuvas dessa manhã, equipes da Defesa Civil fizeram um monitoramento preventivo em vários pontos da cidade. A gente tem mais de 20 áreas que a gente tem que monitorar, ver como é que está a situação, o que transbordou, onde tem muito lixo, para acionar o pessoal da SESUMA para ir retirando, desobstruindo. Mesmo sem ter recebido nenhum alerta pelo plantão, nenhum chamado de emergência, a gente já tem esse trabalho preventivo. O principal problema hoje é a obstrução desses canais? Sim, o principal problema é lixo, construção irregular, sempre vai ter, né? Aí acaba refletindo nos alagamentos? Acaba, transborda o lixo, como você está vendo aqui, passa sofá, passa lixo aqui. Para a Dona Rosa, começou agora o período em que as noites de sono vão ser substituídas pela preocupação. A gente vai logo preparando, tirando os troços, levantando os troços, que a gente não vê, que pega a gente de surpresa, né? Para dormir é uma agonia. Para dormir é uma agonia, a gente não dorme. E a gente conversa agora com o meteorologista da ESA, Alexandre Magno, que vai explicar para a gente o que está acontecendo, por que essa chuva e esse frio apareceram agora em pleno verão. Muito boa noite, Alexandre. A gente continua com chuva ou é só aquela chuvinha passageira, aquela chuva de verão que a gente brinca? Boa noite. Estavam previstas essas condições de chuvas na região nordeste do Brasil, principalmente no centro-oeste.
Essas chuvas não são passageiras, elas são causadas por instabilidade vinda do oceano e deverão continuar pelo menos nas próximas 48 horas. Ou seja, nada de sol nas próximas 48 horas. A gente vai ter uns diazinhos de inverno nos próximos dias. E depois volta aquele calorão, a temperatura fica mais amena. Como é que vão ser os próximos dias depois desses 48? Nós temos aí um sistema intermitente que ele causa período de sol com pouca nebulosidade e faixas de nuvens com chuva. Então deveremos permanecer assim nessas 48 horas e após isso, até próximo ao dia 10, o tempo estará oscilando entre parcialmente nublado a nublado com chuvas isoladas. É característico que essa chuva se concentre mais na região do Sertão e Cariri, Curimataú, já que iniciou-se o período chuvoso dessas duas regiões. As chuvas serão mais concentradas na região do Sertão no decorrer da semana e irão reduzir aqui sobre a faixa litorânea, agreste e brejo. Ok, Alexandre, muito obrigada pela sua participação aqui no Borborema Notícias e vamos aproveitar, né, esses diazinhos frios, já que daqui a pouco o sol volta, né? Muito obrigada, Alexandre. Graças. E o Borborema Notícias fica por aqui. Para você aí de casa, uma excelente noite. A gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando. Até lá.